O podcast O Papo Entre Elas faz parte da segunda edição da exposição Elas 2024, projeto assinado pelo fotógrafo Wesley Andrade. Ele que é renomado e conhecido justamente pelo ensaio portrait. E hoje eu estou recebendo duas homenageadas da exposição Elas. Primeiramente, Priscila Costa, que é escritora, que é empresária também e, além disso, é designer de moda. E estou recebendo também a empresária Jaqueline Guedes. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Antes de falar com os nossos patrocinadores, fazer aquele agradecimento, eu quero deixar uma pergunta no ar, justamente para as duas. Vamos lá. Queria saber, as duas são empreendedoras nesse universo masculino. Como que duas mulheres empreendedoras, fortes, fazem para não perder aquela parte feminina? Sendo forte, mas continuando com a suavidade, com a parte feminina. Já já vocês respondem essa pergunta. Combinado. Que antes eu Perfeito. quero fazer os agradecimentos aos nossos patrocinadores, porque sem eles não teria exposição Elas e também não teria o podcast Papo com Elas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Shopping Ponta Negra, onde está sendo realizada a exposição Elas. Também o restaurante Pobre Juan, onde nós estamos realizando essa gravação. A empresa Art Frame, Casa Alfajor e, claro, toda a produção hoje, a minha produção, pela Maison Lu e ainda pela Lux. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores. E agora sim, gostaria que vocês respondessem a pergunta que ficou no ar. Como não perder essa parte feminina empreendendo e sendo forte também? Deixa a Priscila começar, melhor. Vamos lá. Quando nós falamos a respeito da essência do feminino, vale a pena ressaltar que no mundo corporativo, que é um mundo machista, é um pouco difícil andar nessa linha em equilíbrio, né? Às vezes até dentro de casa também começam a surgir ali algumas rivalidades, né? A mulher muitas das vezes troca o polo feminino para o masculino, já não consegue mais manter a neutralidade, na verdade, até por conta que precisa ser passado uma autoridade, né? Uma autoridade tanto na sua persona como profissional, tanto a mulher do lar, porque hoje fica um pouco complicado quando fala a respeito de empreendedorismo, a mulher ela tem que dar conta de tudo. Ela tem que ser mãe, ela tem que ser profissional, ela tem que ser esposa e, além de tudo, ainda tem que cuidar de si. Jaqueline, por que a mulher acaba querendo passar essa autoridade, um certo respeito? Artemisa, tu acredita que isso não é de hoje, né? Eu lendo um pouco sobre isso, eu vou compartilhar essa história com vocês. Anteriormente, só os homens usavam paletó. As mulheres não usavam, eram apenas vestidos e saias. Sim. E quando os homens começaram, a Priscila, que é da parte de moda, né, a usar paletó e a mulher observou que aquilo ali trazia autoridade, foi feito o quê? O blazer. Algo exclusivo para mulheres, mas tinha um diferencial. Tem aquelas almofadinhas, como é que chama? Ombreiras, as famosas ombreiras. Para quê? Para que as mulheres estivessem no mesmo nível que os homens. Isso lá, né, nos anos 70, 80. Então, imagina a gente observando 2024. Não estamos mais de ombreiras, mas precisamos continuar tendo uma imagem, de certa forma, masculina, para que tenhamos o mesmo tipo de respeito. Só pelo simples fato de ser mulher. Sim. E que coisa boa é ser mulher, né? Com toda a sua feminilidade, sua capacidade de multifacetas, entregar sempre o melhor. Então, a empresa e o formato das empresas que conseguem compreender isso, conseguem extrair o melhor das suas colaboradoras, empresárias, nesse mundo corporativo. E vocês duas são super femininas, né? Mesmo obrigada. com todo esse poder, com toda essa força. Obrigada. Que bom, fico feliz, obrigada. Queria saber de você, Priscila, você que também é psicoterapeuta, é designer de moda. Inclusive você me disse, eu falei,
Você começou por onde? Aí você me disse, comecei pela moda, porque tua mãe é costureira. Sim. Queria saber de você, por que, de onde começou essa questão da parte empreendedora, do lado da Priscila de ser empreendedora. Porque eu sei que você tem 2 empresas. Uma é a Lady Brasil, Sim. que é a parte de bazar e de roupas, uma boutique também. Exato. E você também tem a Kilt Tutti Frutti. Onde nasceu esse bichinho do empreendimento? Então, a minha história com o empreendedorismo, ela já começa desde muito nova. Acredito que a maioria das mulheres, né, já desde pequena já tinham aquele sonho de ganhar o mundo. E comigo não foi diferente. Na verdade, quando eu me recordo bem que quando eu era adolescente, eu via minha mãe atendendo, né? Ela sempre atendia para fora, fazia encomenda para fora, e eu sempre ficava encantada com aqueles tecidos, aquelas peças que ela tinha. Eu falava, eu vou aprender a costurar. E eu ficava observando ela fazendo. Observava, e como as máquinas não podia, né, o manuseio tem todo um cuidado, eu era criança, eu ficava ali, às vezes eu tentava fazer alguma coisa com as minhas bonecas, alguma coisa. E, na verdade, veio mais pela questão do interesse mesmo de mostrar quem eu era, a minha essência. Porque eu via a forma como ela trabalhava, o molde das peças nas outras mulheres. A minha mãe, ela não tinha conhecimento acadêmico nenhum, né, com moda, é que ela aprendeu de geração e foi desenvolvendo. E eu olhando ali, eu vi uma oportunidade. Só que eu ainda era adolescente, né, criança, então eu pegava muito. Quantas vezes ela vai ouvir isso aqui, ela não vai me deixar mentir, né? Quantas vezes eu peguei tecido das clientes dela, deixei ela com os cabelos em pé e costurei, fiz roupas para mim, minhas amigas também viam. Eu sempre tive essa parte de trazer o lado da mulher à tona, esse poder que a mulher tem, desde muito nova, desde adolescente, assim. Então eu sempre cuidei muito da imagem, eu cuidava muito das roupas que eu vestia. Eu nunca fui de usar roupas que chamassem a atenção para o lado pejorativo ali da vulgaridade. Eu nunca fui essa adolescente, assim, de usar roupa curta, essas coisas. Eu gostava da parte do glamour. A elegância, né? Claro, eu achava maravilhoso. Aqueles paetês, sabe? Aqueles velos molhados. Eu amava aquilo. Daí eu fui conhecendo, eu fui assistindo outros filmes. Quando você falou ali das ombreiras, do paletó, eu me lembro muito que Chanel, né? Coco Chanel, que é uma das maiores ali do ramo da moda, o empoderamento feminino veio muito também por conta dela, que ela foi uma das que fez questão de não se enquadrar, não se adaptar ali e manter a essência dela. Uma das primeiras, inclusive, que usou calças. E a Priscila teve, então, todo esse exemplo, começando pela mãe, pelo que a gente vê. No teu caso, Jaqueline, que inclusive você tem uma empresa que é a Empower e é pioneira, porque é a primeira agência de palestrantes do Norte. Exatamente. O meu aconteceu pelo... Sabe quando você é incomodada? Sim. E eu sempre gostei muito de viajar. Sempre gostei de estar em congressos, em workshops. Eu sempre gostei de viajar e aproveitar essas viagens para sempre trazer novidade para o meu negócio, que até então não existia. Até então eu era gerente de uma multinacional, eu sou formada em marketing e eu amava fazer essas viagens. E aí, num belo dia, numa bela viagem, uma discussão que eu digo assim, né? Numa mesa redonda, um dos que estavam à mesa falou algo do Norte. E aquilo me incomodou de uma forma como ele nos diminuiu, sabe? E eu falei, não é bem assim. Só que naquela feira só estava eu. Do Norte, só estava eu. E eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso de alguma maneira evidenciar que não somos isso, que não somos invisíveis. Pelo contrário, temos uma potência aqui. Sim. E começamos a fazer esse trabalho. Quando eu falo no plural, é porque eu sempre englobo a minha equipe, né? A gente nunca faz nada só. E que bom que temos pessoas que acreditam nos nossos sonhos e embarcam neles, né? E dessa forma,
nós fomos progredindo, trazendo os palestrantes de fora, também colocando palestrantes locais para abrir os eventos. E aí, em 2022, eu falei, vou fazer uma formação de palestrantes. As pessoas, na relação conteúdo, são maravilhosas, mas precisam de alguns ajustes para o palco, né? E agora, né, 2024, vamos realizar a primeira formação de palestrantes com a referência de palestrantes, que é a Tati De Andela. Então, pela primeira vez, ela está vindo para Manaus fazer essa formação. E para a gente é algo incrível, porque ela está vindo da África, ela vai fazer um pit stop aqui e volta. Já queremos participar. Não é isso, Priscila? Com certeza. Falando nisso, Priscila, você é escritora também. Sim. Está aqui o seu livro, olha, O Tal do Amor Próprio, né? Priscila Costa. Inclusive, o Costa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Esse H. Houve a mudança do nome artístico, né? Sim, houve sim. Houve a mudança. Na verdade, o meu nome ele já me incomodava há muito tempo. Até perguntei da minha mãe, né, o porquê que ela não colocou ali um diferencial. Só que a minha mãe, ela é a moda antiga, né? Ela coloca os filhos tudo parecido um com o outro. A minha já colocou lá, já direto, Artemisa lá com TH. É, aí eu disse a ela, mãe, minha mãe ela se chama Sheila. Né? E a minha tia se chama Shirley. A minha avó colocou nomes assim maravilhosos, né? De autoridade, potência. Bonito. Aí quando chegou na minha geração, na minha vez, ela colocou tudo igual. Priscila, Patrícia, Rodrigo, tudo igual, entendeu? Eu acho que estava sem criatividade, né? Aí foi. Mas enfim. Eu fiz a mudança do pronome artístico até para dar uma valorizada para a pessoa maravilhosa que eu sou, né? Porque se nós não nos amarmos, quem é que vai? É verdade. Não é? Então nós precisamos evidenciar isso. Muito é falado sobre o amor próprio e pouco é praticado sobre ele. Livro foi lançado essa semana, não é isso? Foi lançado semana passada, quinta-feira, né? Isso, dia 21/3. Então, aqui a no Artemisa, a gente já vai receber em primeira mão. Sim. A nossa, né? É verdade. Sim. O tal do amor próprio tem um pouquinho da Priscila aí, das experiências da Priscila? Ele tem a minha essência, não experiências de vida, né, como testemunhos, biografia, não. Ele é mais técnico. Ele é mais técnico, ele é mais um guia mesmo para dar um upgrade ali na vida do leitor. Olha que interessante. Eu posso fazer uma pergunta, Teresa? Claro, Jaqueline. Pode ficar à vontade. Ainda mais uma especialista em palestras. Eu adorei. Tem todo o direito. Sim, com certeza, eu amei. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu olhei, o tal do amor próprio. E quando você fala assim, não tem algo ligado à minha história, né? Tem algo mais técnico. O que te motivou a fazer esse livro? Porque, assim, existem diversos livros voltados para o amor próprio, principalmente para a mulher, Sim. que muitas das vezes acaba sendo engabelada, né? Sim. O que te impulsionou? Eu sempre trabalhei muito com o feminino, porém, esta obra, O Amor Próprio, ela engloba um geral, um desenvolvimento no geral, não só mulheres como homens, adolescentes, no geral mesmo. Das pessoas vir pela capa já é forte, né? O tal do amor próprio. Por que o tal do amor próprio? Por que não só o amor próprio, a autoestima? Porque tudo é trabalhado em conjunto. O amor próprio, ele não é só o estético. O estético é só o superficial. O amor próprio, ele vem mesmo da sua essência, de dentro de você, né? Para eu fazer esta obra, eu demorei alguns anos, porque antes de eu começar com a psicoterapia, eu procurei ajuda terapêutica. Eu precisei desse acompanhamento. E eu via a necessidade de trazer para a minha vida mesmo, porque a maioria das vezes o que acontece são os traumas, experiências que vivenciamos, que nós não abrimos para terceiros, muito menos para familiares. Às vezes é muito difícil, é um gatilho que desperta, é alguma coisa que acontece. Então, o tal do amor próprio, ele vem para trabalhar como um todo, o desenvolvimento pessoal, as suas características, as suas essências, os seus medos, as suas inseguranças. Ele vem como um guia mesmo prático para você colocar já em prática mesmo, para ontem. Entende? Porque eu lembro que quando eu era mais nova, eu era muito insegura. Era muito segura, não só na questão de relacionamentos românticos, mas em amizade. Eu sempre tive uma imagem forte, porém
por dentro, sabe quando você se deságua? Eu era essa pessoa. Sim. Então, eu era uma pessoa insegura, eu era uma pessoa, tipo... Ai, todos os adjetivos no ali, fim das sabe? contas, apesar de você falar que ele é um livro técnico, Ele traz a minha essência. ele traz a sua essência, Exatamente. ele traz um pouco da sua história. Pode não estar contada aqui, mas a inspiração tem. partiu de Com você. certeza. Que bacana, parabéns. Eu estava aqui olhando, eu falei, nossa, que bacana, né? A gente conseguir externar e, através disso, ajudar tantas outras pessoas. Não só Claro. mulheres, como você pontuou, né? A gente também tem homens que sofrem, né? Sofrem ou Sim. precisam melhorar, né? Eu acho que a palavra fica melhor assim. Precisam melhorar no tal do amor próprio. Com certeza. Quero falar agora, porque vocês duas grandes mulheres, nós estamos recebendo hoje aqui, são homenageadas da exposição Elas. E o Wesley Andrade, ele consegue captar a alma, a essência, a história. Ele conta a história num único clique. Às vezes um olhar, uma jogada de cabelo, enfim, ele consegue captar isso. Quem ele captou da Jaqueline nessa exposição? Ele captou, e quando eu vi as fotos, eu falei, nossa, existia duas fotos que eu fiquei em dúvida. Aquela muito séria, né? Muito passando aquela, a grande mulher que eu sou. E a outra que foi que eu escolhi, que é exatamente o que eu sou, né? Super contente, super positiva, sem perder essa linha, né, de trabalho, de objetivo, mas sempre com muito sorriso no rosto. Isso te emociona, né, Priscila? Ele ter conseguido captar a Priscila de verdade. A Priscila de verdade é ela. Aqui, ó. Eu sou a Jaqueline. Não, desculpa, a Jaqueline de verdade. Perdão. Isso te emociona. Eu vi nos teus olhos agora, Sim. né? A emoção nos teus olhos da foto que você escolheu. Sim, porque é o que a Priscila falou. A gente no mercado acaba passando sempre aquela imagem de muita força, né? Somos, mas a gente acaba guardando muita coisa, né? Então, quando ele fez esse ensaio, foi super rápido. Eu falei, sério? É só isso? Tipo, porque a gente acaba passando uma hora e meia. E aí ele fez os cliques. Eu falei, mas ficou bom? Ainda duvidei, né? Eu falei, mas ficou bom? Deixa comigo, Jaque. Nossa, quando ele mandou, eu falei, uau, caramba, que demais. Mas justamente por isso, por captar exatamente a pessoa alegre, divertida, que sempre está dentro das suas possibilidades, tentando impulsionar o outro. E foi exatamente isso que eu vi, né, naquela imagem. Eu ali num formato sério, mas com um grande sorriso, né, de contente, de feliz. As fotos estão lindas mesmo. E você, Priscila? Então, quando eu recebi as fotos para a escolha, eu fiquei... A única palavra que vinha na cabeça era fantástico. Ele é um profissional realmente incrível. Eu disse a ele, falei, nossa, Wesley, como você consegue captar a essência da mulher de uma forma leve, né? E passar essa força em poucos cliques, como ela colocou. Eu achei incrível. E quando eu fui, eu estava de ombreiras, inclusive, se você for ver minha foto da exposição. E eu imaginava, eu sou muito risonha. E eu escolhi uma foto assim que não fosse tanto, porque é quem eu sou no profissional. Profissionalmente eu não sou essa mulher tão risonha assim, até porque a terapia ela pede mais, né, a nossa audição, a atenção plena para o paciente. Mas eu no meu dia a dia eu sou uma pessoa muito risonha, apesar de ser introvertida, não parece, mas eu sou uma pessoa introvertida. E quando eu vi as imagens, eu fiquei assim, eu falei, uau, que é isso? Eu achei você lindo. fica impactada, eu né? fiquei impactada. Impactada. Porque ele passou, quando eu vi mesmo, depois aqui na exposição, todo aquele movimento, aquele acontecimento, por um momento eu olhei assim, eu falei, gente, eu realmente sou uma mulher incrível. Que mulher incrível. Se perceber dessa forma Exato, é maravilhoso, né? Porque a gente tá ali no dia a dia, às vezes
né? E falando ali, eu falei, E nossa, quando a que gente se incrível. percebe dessa forma, as outras pessoas também Sim. começam a perceber. E é justamente aí nesse ponto que eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres que estão acompanhando e, por que não, para os homens também. O que faz com que aquela pessoa ela não consiga dar o passo adiante? Ela se bloqueia. Como é que vocês conseguiram dar esse passo? Como é que vocês venceram as barreiras, os desafios? Isso já foi vencido mesmo ou é todos os dias? Todos os dias vocês se determinam a isso? Eu vejo, Artemisa, que você ter clareza do caminho que você quer seguir faz toda a diferença. Quando você sabe exatamente para onde você está indo, por que você está acordando todos os dias, ou um porquê, ou um porquém. No meu caso, eu tenho um porquém. Maria Luísa e Henrique são o meu porquém. E quando eu tive clareza dos passos que eu estava dando, para onde eu estava caminhando, a minha jornada ela ficou diferente. Ela ficou mais leve, mesmo tendo todos os desafios que homens e mulheres passam no mercado. Ela ficou mais leve porque eu sabia aonde eu estava indo, para onde eu estava indo e o que eu queria com aquilo. Então, quando eu te falo assim que eu tenho muito orgulho da mulher e a empresária que eu sou, porque só eu sei da minha jornada, né? Só eu sei dos meus ganhos, das minhas perdas, mas sempre com muito foco. Então, eu observo assim, independente da situação financeira, você precisa identificar qual é o caminho que você quer. Porque todos os dias você se levanta. E a gente bem sabe, né? O fôlego de vida, só ele pode nos dar. É um presente, né? E é um presente. Então, o que você está fazendo com esse presente todos os dias? Exatamente. Eu, no meu caso, é muito se libertar das expectativas externas. Hoje as pessoas elas vivem um momento em que precisam se validar o tempo inteiro, né? E quando eu aprendi e coloquei em prática essa liberdade de se libertar mesmo, como um todo, né, no geral, das expectativas externas, sejam homens, sejam mulheres, sejam adolescentes, sejam quem for, o gênero que for, quando você aprende isso, que você entende isso, aí as coisas elas começam a fluir realmente com mais leveza, com muito mais leveza. E quando eu pensei em produzir o livro, a princípio, eu não ia fazer o lançamento agora. Eu ia fazer o lançamento só para o meio do ano. Quando surgiu Elas, eu vi uma oportunidade de honrar as minhas origens. Porque quando a Jaqueline ela falou a respeito que, querendo ou não, eu vou usar a palavra, porque essa é a palavra a ser usada, o preconceito nortista para com as pessoas do norte, eu não tinha como não homenagear as pessoas daqui. Eu sou manauara, eu falo que eu sou manauara de nascimento e catarinense por opção, né? Então, eu tinha que homenagear essas pessoas, dar para elas esse presente e fazer aqui o lançamento desse livro e se libertar mesmo. Quando você se liberta das expectativas, os seus sonhos eles fluem, a sua vida flui, tudo na vida flui de uma maneira mais leve. Quero agradecer a participação de vocês no podcast, aqui nesse papo, né, entre elas. Maravilhoso. Muito obrigada pela presença de vocês, pela homenagem, inclusive, também que vocês receberam, né, na exposição Elas. E assim, só para a gente finalizar bem rapidinho, eu estou fazendo essa pergunta para todas que estão passando por aqui. Se você tivesse um superpoder, apenas um, qual seria? Um superpoder. Priscila pode responder, porque eu estou pensando nesse superpoder. Qualquer poder, viu? É um superpoder. Eu tenho um sonho. E se eu tivesse um superpoder, eu faria isso. Eu sou mãe solo e eu sei das dificuldades de chegar até aqui. E eu teria esse superpoder para ajudar, a contribuir com todas essas mães. Ai, que lindo. Muito lindo. Eu acho que se eu tivesse um superpoder,
Eu sei que eu não posso, porque só Deus pode, né? Só Ele é onipresente. Eu gostaria de estar presente agora na vida de muitas outras pessoas que precisam de um autoconhecimento, precisam trazer novos horizontes, ver o norte para suas vidas. Eu já fui mãe solo, eu sei como é, então hoje eu tenho uma pessoa, né, um parceiro, meu marido, uma pessoa assim extraordinária. Mas foi fruto de muita oração. Tudo na minha vida é fruto de muita oração, de milagres. Então, Quando eu falo assim, contribuir, existem muitas mães solos que são casadas. que são casados, solos e casados. Só que estão solos. E então, assim, a oportunidade dessa mãe, seja casada ou não, de ela ir no mercado, conseguir Ter um apoio. ter um apoio, ter uma rede de apoio para que ela conquiste cada vez mais. Claro. A gente poderia muito bem falar aqui, né, Artemisa, um superpoder acabaria com a fome, sabe? Acabaria com a dor, né? Mas a ideia não é essa, é como você potencializar o outro. Claro. Mas eu preciso dizer algo para vocês. Vocês já estão realizando isso. Você já realiza isso de alguma forma. Eu acho que foi isso que te emocionou e me emocionou também. Com e você certeza. também, Priscila, viu? Que entrevista. Muito obrigada. Obrigada mesmo por É uma ter a honra. oportunidade de conhecer um pouquinho de vocês no Papo Entre Elas. Maravilha, eu que te Obrigada. agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado por conduzir tão bem, né? Você é brilhante. Então, parabéns para você também, que eu sei que tem uma pontinha sua em tudo de um pouquinho de cada mulher. Muito obrigada. Obrigada. E o Papo Entre Elas fica por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.